Meu querido, minha querida, uma boa noite. Meu nome é Alexandre Gouveia Faria, eu sou pastor da Igreja Batista Central do Fonseca, aqui em Niterói. A nossa igreja ela fica situada à Rua Magnólia Brasil, número 18, e os nossos cultos são domingo pela manhã, às 9 horas, de 9 às 10h30, à noite, às 19 horas, de 19 às 20h30. Na parte da manhã nós temos o culto, como foi dito, de 9 às 10h30, e a Escola Bíblica Dominical em ato contínuo, de 10h30 às 11h30. E à noite, como foi dito, de 19 às 20h30, nós temos o culto de celebração. Então, nesse momento, nós iremos compartilhar com você um momento de inspiração, um momento de louvor, de adoração, de meditação na palavra. Gostaria que você separasse esse tempo para nós estarmos juntos meditando na palavra de Deus. Meu querido, minha querida, uma boa noite. São 19 horas e a nossa primeira palavra nessa hora é de gratidão e agradecer a você por você ter separado esse tempinho para a gente estar junto meditando na palavra de Deus nessa noite de domingo. Os cristãos de todo o mundo, especialmente do Brasil, nós deveríamos estar nesse momento em algum templo cultuando numa igreja local. Mas as circunstâncias nos impedem, não nos permitem fazer isso. Então, nós, pastores, estamos tendo esse momento online para que você possa ser edificada, para que você possa compartilhar com a sua família uma porção das Escrituras nessa noite para te abençoar. Eu quero, nesse momento, convidar você para nós orarmos. Já que estamos num culto, ainda que online, eu gostaria de convidar você para nós orarmos. Gostaria que você reunisse a sua família, ou se você não puder reunir aí onde você está, que nós orássemos nesse momento, e a minha oração nesta noite ela é muito específica. Eu quero orar por todos os profissionais que estão trabalhando e cuidando de pessoas que estão com suspeita ou estão com sintomas de coronavírus. Existem enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos que estão sendo contaminados pela enfermidade. E nós podemos ficar reclusos, podemos ficar na nossa casa, buscar o máximo de segurança. Mas esses profissionais, assim como policiais, bombeiros, funcionários de supermercado, farmácia e demais profissões, estão impedidas, devem exercer a sua profissão. E os profissionais da área médica, esses são os que estão mais expostos. Então eu gostaria nesse momento de que nós orássemos e pedíssemos a Deus que preservasse a vida de todos os profissionais da área da saúde, seja no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. Peço a você que feche seus olhos e ore nesse momento. Soberano e eterno Deus, nós te agradecemos por esse breve minuto em que estamos reunidos, ainda que num ambiente virtual, online, mas a tua presença, ó Deus, não está restrita a este ou aquele lugar. Nesta hora, ó Deus, nós suplicamos por todos os profissionais da área de saúde, sejam eles médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, aqueles que trabalham na parte de limpeza, todos os profissionais na área da alimentação. Incluímos nessa oração, ó Deus, profissionais como policiais, bombeiros, os que estão trabalhando em supermercados, que estão trabalhando em farmácia e algumas outras profissões que não poderão parar nesse momento. Enquanto boa parte da população está buscando um local seguro e recluso para viver esse momento, existem seres humanos, compatriotas nossos do Brasil e do exterior que estão na linha de frente. E chega até nós notícias de médicos, de enfermeiros, de profissionais da área de saúde que foram contaminados com o vírus ou estão expostos a outras enfermidades e há poucos recursos, não há o suficiente para cuidar de todos ao mesmo tempo. Por isso nós te pedimos nesse momento que o Senhor abençoe de maneira muito especial aqueles que estão mais expostos a este momento, que são os profissionais da área de saúde, especialmente médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, os que trabalham na limpeza e na alimentação. Que o Senhor os guarde, que o Senhor os abençoe, que o Senhor preserve a vida de todos eles, que eles continuem sendo, ó Deus, instrumento teu na sociedade,
pois são, Pai, tremendamente necessários em todo o tempo e especialmente no momento de pandemia. Em nome de Jesus que nós oramos, hoje e sempre. Amém. Eu quero fazer um convite a você nesta hora. Quero convidar você a voltarmos ao início, a revermos conceitos e valores, a voltarmos ao primeiro amor. A canção que você vai ouvir nesse momento, que vai estar sendo transmitida, eu gostaria que você parasse e prestasse muita atenção e se concentrasse na letra e na mensagem deste cântico. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus.
Meu querido, minha querida, depois dessa canção maravilhosa que você pôde acompanhar, que sem dúvida alguma falou o seu coração, eu quero convidar você a nós meditarmos num texto das Escrituras Sagradas que fala muito para esse momento. O tema desta noite é sobre escassez, um tempo de escassez. Os profissionais estão impedidos de trabalhar, estão impedidos de sair de casa. Aqueles que têm a sua remuneração, que são funcionários públicos, estão de um certo modo garantidos. Quem está na iniciativa privada tem preocupações de ser demitido, e aqueles que trabalham por conta própria, são profissionais liberais, estão numa situação muito crítica. Então, há uma preocupação generalizada de norte a sul, de leste a oeste do nosso país. E eu quero desafiar você a meditar numa parte da Bíblia que narra a experiência de uma família semelhante à minha e à sua, uma família monoparental, uma família que só tinha a mulher, só a mãe. E essa mulher tinha 2 filhos. E essa mulher, além de ser uma mulher simples e humilde, ela perdeu o marido, ela era viúva. E além de tudo isso, o marido ter morrido, ter ficado viúva, tendo que cuidar sozinha de 2 filhos, que parece no texto serem crianças pequenas, essa mulher também estava endividada. A Bíblia não diz em que momento essa dívida nasceu. Se foi no período em que o marido ainda estava vivo, se foi na iminência da enfermidade, durante a enfermidade, após a morte. A Bíblia não diz quando essa dívida nasceu. Mas a verdade é que esta mulher que havia perdido o marido, ela agora precisa da ajuda de Deus, porque o credor está vindo constantemente cobrá-la. Quando nós falamos isso, não estamos desejando que você viva esta situação. Muito pelo contrário. O nosso desejo é que você saia desta situação ileso, ilesa, que você não adquire e não contraia nenhuma dívida. Mas por que estamos lendo então essa porção das Escrituras? Para sinalizar para você que o Deus que nós cremos, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o Deus que está conosco nos momentos de alegria, de paz, de prazer, mas é também o Deus que está conosco em meio aos dramas da existência, no meio da escassez, da enfermidade, da solidão, quando sentimos a falta de alguém. Essa história tem apenas 7 versos. É uma história muito rica e eu tenho certeza que vai te abençoar nesta noite. Eu peço a você que abra a sua Bíblia, se você não tiver, pode abrir um aplicativo no celular, que você abra a Bíblia em 2 Reis, capítulo 4, do verso 1 ao verso 7. 2 Reis, capítulo 4, de 1 a 7. E o tema desta noite é um tempo de escassez. A Escritura Sagrada nos diz: uma das mulheres dos seguidores dos profetas gritou a Eliseu: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Agora o credor acaba de chegar para levar meus 2 filhos para serem escravos. Esse verso de número 1 é uma nota introdutória à história. E esse verso primeiro, ele é paradoxal. Ele mostra de um lado uma bênção e ao mesmo tempo ele mostra uma crise. Ele mostra uma bênção porque essa mulher faz menção ao falecido e ela cita 3 características do falecido, ela faz 3 elogios ao seu marido. Ela diz que ele era seguidor dos profetas, ele era um discípulo dos profetas, no caso o profeta Eliseu. Ela também diz que ele era um homem que temia o Senhor e ele era servo de Eliseu. Olha que coisa interessante, que desafio para mim e para você que somos homens casados. Essa é uma palavra dirigida a nós. Qual ou o que será dito pelas nossas esposas após a nossa morte? Infelizmente, o que acontece normalmente é que o homem morre mais cedo. Eu vivo me perguntando isso. Por que que as mulheres sempre ficam mais tempo na terra e a gente morre primeiro? E nesse caso não foi diferente. O marido partiu primeiro. O que essa mulher disse a respeito dele? Ela fez esses 3 elogios. Ao ler esse verso, fica para mim o desafio como marido, e quero compartilhar com você,
O que as nossas esposas dirão após a nossa morte? O que os nossos amigos e vizinhos dirão após a nossa morte? O que a nossa comunidade de fé dirá após a nossa morte? O que os filhos dirão após a nossa morte? Você perceba que ela está vivendo um momento de crise, ela se sente sozinha, não tem mais o companheiro, ela está sob ameaça, já teve uma perda e agora pode ter mais duas, que é a perda dos seus 2 filhos. O único bem ou bem maior que uma mãe e um pai podem ter nessa vida. E mesmo nesse momento de crise, ela não faz nenhum lamento a respeito do marido que partiu, ela não lamenta e não murmura a respeito do que está acontecendo. Ela vai sinalizar para o profeta Eliseu o que está acontecendo, para apresentar a ele o seu problema. Mas essa apresentação em nenhum momento sinaliza algum tipo de reclamação. Ou seja, esse texto nos mostra que é possível passar por crises, não há um guarda-chuva contra as crises. E ao mesmo tempo é possível vencer a crise, não pelas nossas próprias forças, porque essa mulher vai buscar ajuda em Deus através do profeta. Ou seja, nos ensina e nos mostra que a forma certa de vencer uma crise é a gente reconhecendo que a gente depende de Deus, que existe alguém maior, alguém que pode me ajudar e que eu posso recorrer a essa pessoa. Nesse contexto, nós estamos falando, essa história ela é vivenciada no Reino do Norte, que surgiu em 931, após a morte de Salomão. O Reino do Norte reunia 10 tribos, cuja capital era Samaria. O Reino do Norte ele vai durar 210 anos. E ele nasce e morre sob o signo da idolatria. Ou seja, uma nação inteira havia se afastado de Deus, a começar pelo primeiro rei Jeroboão I. E ele deu um péssimo exemplo para a nação. Todos, a sua grande maioria, tinham se afastado e estavam envolvidos na prática da idolatria. Mas você perceba, havia uma mulher pobre, humilde, viúva, que permaneceu fiel a Deus. Então, no meio de toda essa crise, de toda essa situação controversa que estamos vivendo, experimentando, inusitada, inédita para nós brasileiros, é possível vencer esse momento, é possível vencer a crise. Nós não precisamos ser reféns das notícias, do que a gente ouve, do que a gente vê, das ligações, das mensagens do WhatsApp ou daquilo que a gente vê no Facebook ou na mídia. Nós podemos vencer esse momento com a fé firmada em Deus, confiando de que Ele é Jeová Jireh, o Deus que provê. Se por um lado a história mostra uma bênção, uma mulher que teve um excelente relacionamento com seu marido e ele deixou recordações inefáveis no coração dessa mulher. Por outro lado, essa mulher está endividada e ela precisa de um socorro externo. Alguém, algum poder, alguma coisa precisa interferir na história desta mulher para que ela encontre um rumo de paz e de alegria. Por que ela vai buscar o profeta Eliseu? Ela vai depositar a sua confiança em Deus. O representante de Deus na terra, nesse momento, é o profeta Eliseu. E ela vai até ele. E por que vai até ele? Porque em Deus nós podemos confiar. Eu quero desafiar você a confiar em Jesus nesta hora. Mesmo que você esteja enfrentando dentro da sua casa uma crise maior do que a ameaça do coronavírus, eu quero desafiar você a confiar em Jesus. Nele a gente pode confiar. Ouça essa canção. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus, Pai. O seu nome e nele a gente pode confiar, a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar.
Filho de Deus, Pai, de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Oh, 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 oh. E nele você pode confiar. A gente pode confiar. Jesus. Nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode. Você só pode ser feliz. Foi ele que fez a terra, o céu, o mundo girar e o mar abrir. Ele é quem dá a fé pra lutar, pra acreditar, nunca desistir. Ele é quem faz milagre demais, caiu do nada a comida do céu. Ele promete, ele é quem cumpre, terra onde emanará leite e mel. Ele que fez em menos de um mês, em uma semana o mundo existir. Ele é quem faz, ele é quem traz a paz pra bem mais perto de ti. Ele é quem diz que é o juiz, se ele diz. Ele é quem pode te garantir promessa de vida pra eternidade. Ele é quem tem poder e vitória, oh, a misericórdia e glória. Ele somente esteve presente em todo momento e lugar da história. Ele que fez o homem viver depois de ir na cova com leões ser preso. Ele que fez 3 homens depois de entrarem no fogo saírem ilesos. Ele que disse Se vai chover quando a chuva não era possível. Ele que disse vou fazer o que para o homem parece impossível. Ele é quem tem o controle nas mãos, cria a vida e sopra o vento. Ele é quem diz, espera minha ordem. Se ele quiser, ele para o tempo. Ele é Jesus, ele é Jesus. Ele é pra sempre o meu melhor amigo, assim. Nele a gente pode confiar. A gente pode O nome confiar. dele é Ele é pra sempre o meu melhor amigo, assim. Assim, foi ele que fez você existir, soprou-te a vida enquanto eras pó. Ele é quem diz, estarei contigo e no perigo não estará só. Ele é quem sabe de todo o futuro, ele é o dono de toda a razão. Ele é honesto, ele é seguro, ele é o justo e dele é o perdão. Ele amou o mundo inteiro, ele amou. Todas as dívidas ele pagou, todos os pecados ele perdoou. Ele doou o Messias por ti, viver a vida sem ele é besteira. Levante a mão, exalte esse Deus, ele te ama de toda maneira. Ele é Jesus, Jesus. Ele é pra sempre o meu melhor amigo, assim. Nele a gente pode confiar. A gente pode Declare, o nome dele confiar. é Jesus, Jesus. Ele é pra sempre o meu melhor amigo, assim. Nele a gente pode. Conheci um grande amigo. Ele é o quê? Ele é filho de Deus, Pai. E que todo mundo saiba que nele o quê? Confiar. Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Glória a Senhoras e senhores, Lito Atalaia. Verdadeiramente nele a gente pode confiar. De tudo que você está ouvindo nesse momento, e mais uma vez eu quero agradecer pela sua atenção, eu queria frisar: não guarde as palavras do pastor Alexandre, guarde as palavras de Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Você não tem que depositar a sua confiança em mim. Eu sou um ser humano, mortal, pecador como qualquer outro. Eu gostaria que nesta noite, o meu desejo é que você guardasse no seu coração as palavras de Jesus, aquele que tem todo o poder, aquele que já curou, aquele que já ressuscitou mortos, aquele que pode fazer tudo e muito mais.
Vamos continuar a refletir nessa história. Nós vimos antes da canção que essa viúva fez uma recordação maravilhosa do seu marido, tecendo sobre ele 3 elogios. Um desafio para mim e para você que é casado e que é marido. O que as nossas esposas dirão ao nosso respeito após a morte. Segundo lugar, nós vimos o drama que ela está vivendo. Houve um endividamento, que a Bíblia não sinaliza em qual percurso dessa história ele aconteceu, mas a verdade é que aconteceu. E ela não está conseguindo honrar esse compromisso. O credor está vindo constantemente para ameaçá-la. Vamos ver a segunda parte dessa história, a partir do verso 2? Acompanha aí comigo. Eliseu lhe perguntou: que farei em teu favor? Dize-me o que tens em casa. Dize-me o que tens em casa. Ela disse: tua serva não tem nada em casa a não ser uma vasilha de azeite. Ele lhe disse: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Depois entra com teus filhos, fecha a porta, coloca o azeite em todas essas vasilhas e separa a vasilha que estiver cheia. Meu querido, minha querida, olha que história maravilhosa. Perceba, essa mulher tem um problema e ela precisa de um milagre. O milagre ele pode ser imediato ou pode ser um milagre mediado. Imediato é quando Deus faz uma intervenção sem auxílio humano. Por exemplo, ele abriu o Mar Vermelho para que Moisés e todo o povo atravessassem. Então Deus fez o milagre sem o auxílio humano, sem ajuda humana. Ele foi lá e abriu o mar de maneira sobrenatural. E única e exclusivamente feito por ele. Mas neste caso aqui, o milagre não deixa de ser milagre. É uma intervenção de Deus. Mas é um milagre mediado. Houve uma participação humana. Que participação humana é essa? Ela tem em casa um pouco de azeite e uma vasilha. É necessário que esse azeite se multiplique para que ela transforme esse azeite em recursos para pagar a sua dívida. Mas onde ela vai armazenar o azeite? Então o profeta diz a ela, orientado por Deus, que ela deveria ir às suas vizinhas e pegar vasilhas, não poucas. Ele frisa isso, não poucas. Mas eu faço uma pergunta a você. E se ela fosse até essas vizinhas e na verdade houvesse um péssimo relacionamento com as vizinhas? Como que ela iria até a vizinha da frente, da esquerda, da direita ou de trás, se ela não tivesse uma comunicação, se ela não falasse, se ela não tivesse um bom relacionamento com as suas vizinhas? Então você perceba que o milagre foi mediado, ou seja, houve uma participação humana naquilo em que Deus estava fazendo. E essa participação humana pressupunha um bom relacionamento da viúva com as suas vizinhas, com seus vizinhos. Então esse é o momento de crise que nós estamos vivendo. Todos nós estamos reclusos no nosso lar o máximo de tempo possível, a não ser saindo para o mercado, saindo para a farmácia, se houver a necessidade de ir ao hospital, ou as profissões que não estão restritas. E essas pessoas estarão saindo dos seus lares. Salvo essa exceção, todos nós devemos permanecer no nosso lar. Mas e se você precisar da ajuda de um vizinho? E se você precisar da ajuda de uma vizinha? E se alguém na sua casa vier a passar mal? Eu não desejo isso. Mas se isso acontecer, pode acontecer na minha casa ou na sua, como que você vai recorrer ao seu vizinho, à sua vizinha, se você não tem um bom relacionamento? Então você veja que nesse momento de crise, inúmeras considerações nós podemos fazer e provoca em todos nós um certo exame de consciência. A gente percebe, por exemplo, essa mulher, ela vai voltar para sua casa e o milagre vai acontecer dentro da casa. Olha só o que a gente aprende. Primeiro, já vimos isso, o bom relacionamento com vizinhos e vizinhas. O milagre seria mediado, passaria pelo relacionamento humano. Segundo lugar, ela e seus filhos estariam reclusos na sua casa, nesse momento em que nós também estamos reclusos na nossa casa. E eu imagino o seguinte, os filhos serviram de ajuda para aquela mãe. Repare, eles vão até a casa e eles vão pegar a vasilha e vão levar até a mãe. Ou seja, houve um espírito de cooperação dentro da casa. Esse momento exige de nós um espírito de cooperação. Talvez nós nunca tenhamos estado
tanto tempo em casa juntos como estamos agora. Eu, por exemplo, fiz uma cirurgia alguns anos atrás e tive de ficar 30 dias de repouso. Eu percebi uma coisa: é diferente a gente querer ficar em casa porque tirou folga, férias, ou porque o trabalho não exigiu que a gente estivesse lá. E outra coisa é a gente estar em casa obrigado. Eu fiquei 30 dias obrigado em casa. E nesse momento de quarentena, nós estamos em casa obrigados a estar em casa. Então, a família nunca esteve tanto tempo em casa. Esse tempo vai exigir cooperação, vai exigir compreensão. De repente, um defeito de um parente, de uma pessoa do lar que você não percebia, convivendo tanto tempo, você vai perceber. Mas também você vai poder descobrir virtude. Nesse momento de convivência, a gente vai descobrir uma virtude que há entre nós, que há um no outro, e que a gente não percebia, porque não tinha todo esse tempo de convivência. Vai exigir mutualidade. De repente, você vai ter que ajudar a limpar a casa, lavar a louça, ajudar a fazer a comida. Todos nós teremos de cooperar nesse momento de coronavírus. Não temos alternativa, não temos como deixar todo o trabalho da casa e esse peso nas costas de um só. Você que é marido, você que é filho, vai ter que ajudar a mamãe vai ter que contar com a ajuda de vocês. Ou seja, repare que essa história nos abençoa em vários sentidos. Mostra a provisão de Deus, mostra que o milagre de Deus passa pelo relacionamento humano, mostra que existem tempo ou momento em que nós devemos estar em casa, mostra a mutualidade dentro da casa e mais. Essa família precisava de um milagre. Chegou o momento da provisão, chegou o momento da providência dentro da casa. Um milagre vai acontecer, o azeite vai ser multiplicado. Se a porta não estivesse fechada, a viúva poderia pensar no seguinte: não, vamos multiplicar esse azeite do lado de fora da casa. Vamos mostrar para todas as pessoas que sabem que o seu pai morreu, que o pai de vocês morreu, e que nós estávamos endividados e que o credor vinha constantemente cobrar. Vamos mostrar agora a provisão de Deus. Eu quero dizer a você em nome de Jesus: a bênção de Deus não deve servir para ostentação. Se Deus te abençoou no seu trabalho, se Deus te abençoou financeiramente, se Deus te abençoou no seu lar, na sua casa, se você pôde comprar uma casa melhor, se você pôde mobiliar a sua casa, se você pôde trazer pertence, luxo e conforto para dentro do seu lar, esse conforto, esse luxo, tudo isso que Deus tem te dado, isso não deve servir de pedra de tropeço para aquela pessoa mais humilde da sua família ou um vizinho mais humilde. Repare que ela é abençoada tremendamente dentro da sua casa, mas o profeta faz um alerta: fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Não é o momento da ostentação, é o momento de vivenciar a bênção de Deus dentro da casa, no local determinado por Deus. Nós temos uma lição mais interessante sobre isso. Repare que o profeta sinaliza que ela deve ir até os vizinhos, pegar as vasilhas, trazer até a sua casa, deve fechar a porta, os filhos devem ajudar. Por que os filhos devem ajudar? Os filhos presenciaram a morte do pai. Possivelmente os filhos presenciaram o surgimento ou nascimento da dívida. Os filhos também presenciaram o credor vindo cobrando a mãe, o constrangimento, a tristeza, a frustração da mãe não poder honrar aquele compromisso. Mas você repare bem, o profeta sinaliza: olha, os filhos devem estar na casa com você. Você e os teus filhos peguem vasilhas, encham essas vasilhas, porque Deus vai fazer um milagre. Os filhos viram a escassez. Os filhos viram a morte do pai. Os filhos viram a sequência de vezes em que o credor vinha cobrar. Os filhos também precisam ver a provisão, a providência, o cuidado, a fartura que Deus é capaz de prover sobre a família. Você consegue guardar essa lição? Olha que coisa interessante. O marido está desempregado. Os recursos em casa são escassos. Ou a esposa ficou desempregada. Ou, pior de tudo, ambos estão desempregados. Quem está na iniciativa privada corre esse risco. Quem trabalha por conta própria corre esse risco. Ou no tempo de coronavírus também há esse risco. Você observe que, assim como os filhos presenciaram a escassez, presenciaram a falta, presenciaram a dor, presenciaram a dificuldade, é hora deles presenciarem também a abundância, a provisão, o cuidado, o suprimento de Deus. Se por um lado os filhos viram, como se fosse hoje, transportando para hoje, a geladeira vazia, e o filho, a filha pequenininha, foi lá na fruteira e não encontrou aquele negócio amarelo gostoso, que é a banana prata, ou foi à geladeira e procurou lá aquele negócio vermelho, que é o Danone, e não encontrou, ou foi no armário e tem aquela lata vermelha,
preta, branca, que é a lata do Nescau e também não encontrou, esse filho ou essa filha que é pequeno não sabe o que está acontecendo, não entende que papai e mamãe estão desempregados, não entende que é um momento de coronavírus, de reclusão, e se papai e mamãe trabalham por conta própria, não estão conseguindo vender. Se por um lado há escassez, e a Bíblia coloca essa história para mostrar que nós não estamos isentos desse momento, por outro lado, o milagre acontece e os filhos são convocados a presenciar esse milagre para saberem que Deus está presente na nossa vida, no momento da escassez, mas também está presente no momento da abundância. Há uma tendência em nós como seres humanos, crentes ou não, de achar se a tristeza está presente, se a dor está presente, se a falta, se a escassez está presente, se o dinheiro está curto, se não estou conseguindo vender ou estou enfermo, é porque Deus não está presente. Mas se por outro lado há abundância, há trabalho, há fartura, há venda, há recurso, há luxo, há conforto, então Deus está presente. Eu quero dizer para você que essa equação não fecha. Deus está conosco em todos os momentos. Ele está conosco nas festas, quando paramos para agradecer e louvar a Deus, no culto de adoração, quando estamos no culto solene, a comunidade de fé se reúne, mas também quando estamos dentro de um hospital, quando estamos dentro do INCA, quando estamos dentro de um cemitério. Deus também está conosco. Jesus, já frisamos isso, Jesus disse: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Repare, nós estamos falando aqui de uma família monoparental. Nós estamos falando aqui de uma mulher que talvez fosse uma mulher que estivesse caminhando para a meia-idade. Nós estamos falando aqui de uma mulher viúva. Nós estamos falando aqui de uma pessoa do gênero feminino, já foi frisado. Nós estamos falando aqui de uma mulher que tinha 2 filhos. Nós estamos falando aqui de uma pessoa pobre. Nós estamos falando de uma pessoa vivendo um contexto de apostasia. O reino do norte havia se afastado de Deus. Nós estamos falando de uma mulher que, do ponto de vista humano, estaria abandonada. Mas Deus não é Deus apenas de homens. Não é Deus apenas de casados, não é Deus apenas de gente bem-sucedida, não é Deus apenas de quem tem nível superior, é Deus de qualquer pessoa, de todo aquele, de toda aquela que clama pelo seu nome, que pede socorro a um coração quebrantado, não desprezarás, ó Deus, diz a Escritura. Nós estamos diante de um coração quebrantado, de alguém que não tem para onde ir, mas como disse o profeta Daniel, há um Deus nos céus que é capaz de ouvir a nossa oração, de atender a nossa súplica, por mais que isso pareça impossível aos nossos olhos. Talvez pareça impossível aos seus olhos Deus suprir as suas necessidades nesse momento. Talvez pareça impossível aos seus olhos que nós iremos sair dessa situação sem que você seja contaminado pelo coronavírus. Eu quero dizer que ainda que isto pareça aos seus olhos impossível, o que é o impossível? O impossível é aquilo que ninguém fez até que Deus faça. Então aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Você crê nisso? Você acredita nesta hora, nesse finalzinho de domingo, que Deus é contigo neste momento de reclusão? Você consegue acreditar que se você está assistindo a esta mensagem na cozinha, Deus está aí na cozinha com você? Você consegue acreditar que se nesse momento você está no banheiro e você está aí com o seu celular assistindo a essa mensagem, Deus está dentro desse banheiro com você? Ou se você está deitado no seu quarto, desanimado, triste, cabisbaixo, sem vontade de ter contato com a família, preocupado ou preocupada com as contas que começarão a vencer amanhã, ou no dia 10, ou no dia 5, ou no dia 1º, eu quero dizer a você que você pode descansar em Deus. Eu não tenho como ir até a sua casa para dizer isso a você pessoalmente, por isso que a gente gravou essa live, para que essa palavra chegasse até você onde você estivesse, seja em Niterói, no Rio de Janeiro, no Brasil, em qualquer lugar do mundo.
A verdade é que eu não estou onde você está. Mas eu quero dizer a você que Deus está. Deus está exatamente aí onde você está. É necessário que você creia nisso. Eu não posso crer por você. Eu posso transmitir esta verdade até você, mas eu não posso crer nesse lugar. Isso é algo que só você pode fazer. Vamos continuar? Então ela se foi, verso de número 5. Então ela se foi, entrou em casa com seus filhos e fechou a porta. Eles lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. Quando as vasilhas ficaram cheias, ela disse ao filho: traze-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então ela foi contar ao homem de Deus. Eliseu lhe disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivereis do que sobrar. Essa história começa de maneira muito dramática, muito triste. Todos dentro da casa, os três, deveriam estar muito preocupados, assim como eu e você dentro da nossa casa podemos estar nesse momento. Havia um drama sendo vivido por essa família, que era as constantes vindas do credor. E nós temos o nosso drama, que é a ameaça do coronavírus. Ele é um inimigo invisível, a gente não vê, ele simplesmente entra na história. Seja lá em 850 a.C., seja cá em 2020, a Bíblia diz que Jesus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. A Bíblia também diz que Ele está conosco. Assim como Deus foi a solução para esta família, e repare, queria que você guardasse isso, o milagre aconteceu dentro de uma casa. Repare que não houve a necessidade de ir até o templo, seja em Dan ou em Betel, os templos levantados por Jeroboão I. Não houve essa necessidade. O milagre aconteceu dentro de uma casa. Então, repare comigo, a sua casa é um lugar de milagre. O seu quarto é um lugar de milagre. A sua cozinha, a sua sala, a sua varanda, a sua garagem, o banheiro, a copa, o terraço, os fundos da casa. Tudo isso é local de milagre. Você, para orar, para clamar a intervenção de Deus, você não precisa esperar o dia para chegar até um templo. Nós não sabemos quando poderemos nos reunir novamente num templo. E se você não é crente, mas está ouvindo essa palavra e crê naquilo que está sendo dito, você não precisa esperar até chegar a um templo. Você pode ir onde você estiver, arrepender-se dos seus pecados, crer em Jesus como seu Senhor e seu Salvador. E Ele mesmo disse que aquele que crê nele tem vida e vida em abundância. Terminado o milagre, houve a provisão dentro da casa. O azeite se multiplicou, todas as vasilhas estavam cheias de azeite. Mas não deveria haver desperdício. Quando não havia mais vasilha, o azeite cessou. Então eu faço um apelo a você, você que está podendo comprar a sua comida, o seu alimento. Não pratique nenhum tipo de desperdício dentro da sua casa. Em nome de Jesus, não desperdice alimento. Compre aquilo que for necessário e ao cozinhar, ao preparar a comida, não permita que haja desperdício na sua casa. Isso não é bom para o Brasil. A família passou por um milagre. Depois do milagre, ela volta ao profeta para receber mais orientação. Depois da provisão, depois da prosperidade, depois do azeite estar
lotado na casa, dentro das vasilhas, chegou a hora da administração. Ela volta a Eliseu no último verso, no verso número 7, e ela pede orientação a Eliseu. O que ela faz com esse azeite? Eliseu diz a ela, olha, você vai fazer o seguinte, você vai vender esse azeite e você vai pagar o credor e tu e teus filhos vão viver um tempo de vida a partir dos recursos desse azeite. Então você observe bem que não adianta apenas clamar a Deus pelos recursos. É necessário pedir a Deus o que fazer com os recursos nessa hora. Então, em nome de Cristo, peça a Deus sabedoria nesse momento para administrar os recursos da sua casa. Peça sabedoria nesse momento para administrar o pouco dinheiro que você está tendo. Peça sabedoria a Deus para administrar os medicamentos que existem na casa. Peça a Deus para administrar as saídas da casa. Se houver a necessidade de ir ao supermercado, de ir a um hospital, um pronto-socorro, uma UPA, se tiver a necessidade de ir a uma farmácia, ou aquele ou aquela dentro da casa que precisar de sair para trabalhar. Peça a Deus sabedoria para administrar esse momento. Tudo isso que nós compartilhamos aqui foi vivenciado dentro de uma casa. Eu quero dizer a você, em nome de Jesus, a sua casa é um local de milagre. A experiência que essa viúva teve de provisão do amor de Deus, você também pode experimentar dentro da sua casa. Nós não estamos falando de religião, nós não estamos falando de templo, nós não estamos falando de denominação evangélica, não estamos falando da diferença entre evangélicos e católicos ou de qualquer outra religião. Nós estamos falando de um nome, e esse nome se chama Jesus Cristo. É o nome sobre todo nome. Eu gostaria que você, nesse momento, prestasse muita atenção à canção que nós iremos ouvir. É uma canção com uma letra extraordinária. E eu tenho certeza que ela vai falar ao seu coração. Em nome de Jesus, não deixe que nada nesse momento desvie a sua atenção ou atrapalhe, mas preste atenção à mensagem de Deus cantada. Meu Pai, aos seus filhos, mostre o lugar onde o sol do amor brilha, clareia o caminho. E quem passar por ali saberá. Jesus é amor, nos estende a mão, quer entrar e ficar para sempre no coração. Suas palavras nos conduzem e deixam em nossas almas a semente do amor. Como é sublime ouvir sobre a salvação e entender que é preciso saber que Jesus é amor. Só Ele nos traz amor e paz. Faz bem repetir: Jesus é amor.
e deixe-o ficar, morar pra sempre no coração. Amor, Jesus é amor. Jesus, se eu sei que Ele é amor, Ele também é luz. Quando você sentir-se só e na garganta dele onde estiver, no desespero, Ele estará. Acredite, Jesus é amor, onde estiver você, Ele estará. Eu queria mais uma vez agradecer a você pela sua presença conosco, por esse tempo que você separou para estar com a gente. Eu sei que esse tempo é precioso, você poderia estar no convívio da sua família ou fazendo qualquer outra coisa, mas você bondosamente nos cedeu esse tempo. Então eu, com muita alegria, pastor Alexandre Faria, quero agradecer a você a sua bondade, a sua atenção de estar aqui conosco. Gostaria que você guardasse tudo que foi dito, porque é um momento de crise, mas esse momento de crise pode ser vencido em nome de Jesus. E nesse momento nós vamos orar, vamos encerrar essa noite orando, e logo após a oração você vai estar ouvindo o último louvor. E esse último louvor nos garante, nos afirma que Jesus, Ele vive. Vamos orar mais uma vez? Na primeira oração nós oramos pelos profissionais da área da saúde. Agora eu quero orar especificamente por você que nos ouve nesta hora. Peço a você que feche seus olhos, abaixe sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado, ó Deus, por esse tempo que estivemos juntos. Obrigado pela atenção de todos que nos abençoaram com a sua atenção. Que esta palavra, ó Deus, possa ser acolhida nos corações e nós possamos vencer, ó Deus, com a tua ajuda vinda dos céus, com a orientação das autoridades constituídas, possamos viver e vencer este momento. Que não haja desânimo, que não haja tristeza, que não haja ansiedade, mas haja sim uma confiança inabalável em Jesus Cristo. Em nome de Jesus que nós oramos, hoje e sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te dê um restante de domingo de muita paz, de muita alegria. Amém.